Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Testemunho da Talitiele. Deus restaurou a minha família. Ribeirão Preto, São Paulo. Meu nome é Talitiele, moro em Ribeirão Preto e aconteceu assim. Mas, antes de tudo, quero dar glórias a Deus pelo tão esperado dia e dizer que esse deserto foi necessário, pois eu ouvia falar de Deus e hoje eu o conheço verdadeiramente. Obrigada, meu Deus, te louvarei hoje e sempre. Meu deserto durou aproximadamente 2 anos e 3 meses e sou acompanhada pelo Ministério Atalaia desde agosto de 2018. Tem 1 ano que sou acompanhada. Pois bem, eu conheci meu esposo quando eu ainda era adolescente. O conheci com 16 anos, namoramos e nos apaixonamos. Namoramos por 6 meses e demos entrada no cartório para casarmos. E fomos morar juntos, e depois de 3 meses morando junto, nós nos casamos. Aos 17 anos, me tornei mãe da Ágata, que hoje tem 10 anos, e depois de 6 anos veio a pequena Sofia. Morávamos em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, Serranópolis de Minas. No ano de 2010, meu esposo decidiu vir morar na cidade que estamos morando hoje, que é Ribeirão Preto. Até então, eu e meu esposo nos dávamos muito bem. Os conflitos começaram a surgir quando os nossos parentes, pai, mãe, irmãos, passaram a interferir e adentrar no nosso relacionamento e na nossa vida pessoal. Assim que chegamos a Ribeirão Preto, ele já com 1 mês abriu o próprio negócio, que foi um bar e mercearia. Até então viemos morar com a minha cunhada, até conseguimos outro lugar para morarmos. E lá se foram 7 meses. Fomos trabalhando juntos até conseguimos comprar um terreno e construir a nossa casa. Foi um período muito difícil, pois éramos recém-casados e não tínhamos privacidade por estarmos na casa da minha cunhada. Graças a Deus, deu tudo certo e fomos morar em nossa casa, só que os conflitos não pararam por aí. O meu esposo começou com novas amizades que infelizmente se tornaram más companhias, e isso só foi desgastando ainda mais do que já estava desgastado o nosso casamento. Foi surgindo desconfiança da minha parte devido às atitudes tomadas por ele, que era colocar senha no celular, ter aparelhos escondidos, trocar mensagem com outras mulheres. Começou a chegar tarde em casa todos os dias e isso o tempo foi passando e nada mudava. Nós 2 éramos católicos. Um dia eu conversei com a mulher e ela me contou um pouco da sua história. Ela já havia passado por tudo que eu estava passando, me fez um convite para conhecer a sua igreja e eu acabei aceitando o convite. A igreja dela é evangélica. Fui várias vezes até me batizar lá. Me batizei com o pensamento que Jesus ia restaurar o meu casamento. Como fui errada de buscar ajuda por interesse em algo e não pelo nosso Senhor. Hoje compreendo tudo. Precisamos buscar a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Sofri muito em querer fazer com minhas mãos. Sofri até o dia em que eu aprendi a confiar em Deus. Meu esposo não quis ir para a igreja comigo e as coisas só pioravam entre nós. Foi onde ele não suportou mais viver escondendo as traições de mim. Dessa forma, ele chegou em casa do serviço, arrumou todas as suas roupas, colocou no carro e foi embora. Naquele momento entrei em choque, fiquei sem reação. A única coisa que fiz foi perguntar se era aquilo mesmo que ele queria. Ele me respondeu que sim. Foi então que eu não perguntei mais nada. Ele virou as costas para mim e para as crianças e foi embora. Eu fiquei mais ou menos 1 mês achando que ele queria chamar a minha atenção. O tempo foi passando e eu fui vendo que não. Percebi que ele estava realmente decidido. Foi horrível, a minha ficha começou a cair. Comecei a entrar em depressão, a perder peso. Ele deu entrada no divórcio. Fizemos verbalmente com os advogados a partilha dos bens, pois ele insistia que eu desse o divórcio. Quero ressaltar
que jamais aceitei. Inclusive eu falei com o meu advogado que não aceitava o divórcio. Se ele quisesse levar adiante, iria para o litigioso. Eu não queria aquela situação e fui só ficando mais debilitada por causa da depressão. E para ele, parecia que estava tudo normal. Eu só me afundava mais em remédios. Cheguei a um estado de depressão onde eu não conseguia mais me alimentar e nem ir mais à igreja, pois tudo foi afetado, da saúde até a questão financeira. Foi horrível, mas sou grata a Deus que nos piores momentos de dor da alma eu via Deus em tudo. Peço perdão a Deus pelos dias em que eu desejava não acordar mais, pois já não suportava aquela situação de ver as minhas filhas sofrerem ao me ver naquela situação e por não ter mais o pai delas naquele momento. Meu esposo perguntou ao advogado quanto tempo levava para o divórcio sair. O advogado respondeu, no máximo 2 meses, mas poderia sair até com 15 dias. Ele ficou pensativo e não levou adiante. Foi uma das muitas noites em claro que eu busquei na internet um site de restauração e assim eu encontrei o Ministério Atalaia do Evangelho de Deus. Eu ouvi vários testemunhos e fui me fortalecendo espiritualmente e fui tendo forças para pedir a Deus um milagre no meu casamento. Eu fui me aprofundando nos testemunhos do ministério e peguei o número de telefone e liguei. Eu falei primeiro com a Cleia, depois com o pastor Henrique Lino. Meu querido pastor me pediu para ouvir os 10 vídeos e colocá-los em prática. Logo, comecei a ser acompanhada pela Cris. Eu tinha dias de muita tristeza, alegrias e de teimosia, mas logo vinha a Cris com a correção e com a orientação vinda da palavra do Senhor, e logo eu já estava alinhada. Quero agradecer a Cris por ter tido paciência comigo, pelo carinho e atenção. Guardo o ensinamento do pastor Lino, que é colocar nas mãos de Deus e confiar. Assim, comecei a confiar em Deus e a entregar o meu casamento e a minha vida. Coloquei o meu esposo nas mãos de Deus e tudo começou a mudar. No início, meu esposo não queria saber de mim e das crianças. Eu ouvi as orientações e comecei a obedecer a Deus e a me santificar. E olha só, meu esposo começou a se interessar pelas nossas filhas e logo em seguida por mim também. Meu esposo me procurou querendo voltar aos poucos. Não aceitei, me mantive firme na minha postura. Até que um dia ele me enviou uma mensagem dizendo que não ia abrir mão da sua esposa. Eu disse a ele que iria orar e depois eu falava com ele, até porque eu precisava conversar com a Cris também. Após conversar com a Cris, ela me disse que era a hora, que ele poderia voltar. Isso aconteceu uns 3 dias após a mensagem. Nós marcamos de conversar e coloquei para ele algumas coisas que gostaria que fossem diferentes. Ele aceitou. Eu disse para ele que as portas estavam abertas. Quero dizer que hoje meu esposo está de volta, está em nossa casa para a honra e glória do nosso Deus verdadeiro e fiel. Obrigada, meu Deus, por tudo. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Salmo 40, versículo 1. Quero deixar os meus agradecimentos ao pastor Henrique Lino, Cleia, a Cris e que o Senhor nosso Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e auxílio espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus
tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho com sua oração.